O Guia do Scrum. O Guia Definitivo para o Scrum. As Regras do Jogo. Ken Schwaber e Jeff Sutherland. O propósito do Guia do Scrum, pelas palavras de Ken Schwaber e Jeff Sutherland, novembro de 2020. Desenvolvemos o Scrum no início dos anos 90. Escrevemos a primeira versão do Guia do Scrum em 2010, para ajudar as pessoas em todo o mundo a entender o Scrum. Evoluímos o guia desde então por meio de pequenas atualizações funcionais. Juntos nós o suportamos. O guia do Scrum contém a definição do Scrum. Cada elemento do framework serve a um propósito específico, que é essencial para o valor geral e os resultados obtidos com o Scrum. Mudar o modelo central ou ideias do Scrum, remover elementos ou não seguir as regras do Scrum, encobre os problemas e limita os benefícios do Scrum, potencialmente até tornando-o inútil. Acompanhamos o uso crescente do Scrum em um mundo cada vez mais complexo. Estamos muito orgulhosos em ver o Scrum sendo adotado em muitos domínios, que consistem de trabalhos essencialmente complexos, indo além do desenvolvimento de produtos de software, onde o Scrum tem suas raízes. Conforme o uso do Scrum se espalha, desenvolvedores, pesquisadores, analistas, cientistas e outros especialistas fazem o trabalho. Usamos a palavra developers no Scrum não para excluir, mas para simplificar. Se você obtém valor do Scrum, considere-se incluído. Conforme o Scrum está sendo usado, padrões, processos e insights que se encaixam no framework Scrum, conforme descrito neste documento, podem ser encontrados, aplicados e idealizados. Sua descrição está além do propósito do guia do Scrum, porque eles são sensíveis ao contexto e diferem amplamente entre os usos do Scrum. Essas táticas para o uso dentro do framework Scrum variam amplamente e são descritas em outros lugares. Definição do Scrum. O Scrum é um framework leve que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. Em suma, Scrum requer um Scrum Master para promover um ambiente onde 1. Um Product Owner ordena o trabalho para um problema complexo em um Product Backlog. 2. O Scrum Team transforma uma seleção do trabalho em um incremento de valor durante uma sprint. 3. O Scrum Team e seus stakeholders inspecionam os resultados e se ajustam para a próxima sprint. 4. Repita. Scrum é simples. Experimente como está e determine se sua filosofia, teoria e estrutura ajudam a atingir objetivos e criar valor. O framework Scrum é propositalmente incompleto, apenas definindo as partes necessárias para implementar a teoria Scrum. O Scrum é construído sobre a inteligência coletiva das pessoas que o utilizam. Em vez de fornecer às pessoas instruções detalhadas, as regras do guia do Scrum orientam seus relacionamentos e interações. Vários processos, técnicas e métodos podem ser empregados com o framework. Scrum se acopla às práticas existentes ou as torna desnecessárias. Scrum torna visível a eficácia relativa da gestão atual, meio ambiente e técnicas de trabalho, para que melhorias possam ser feitas. Teoria do Scrum. Scrum é baseado no empirismo e Lean Thinking. O empirismo afirma que o conhecimento vem da experiência e da tomada de decisões com base no que é observado. O Lean Thinking reduz o desperdício e se concentra no essencial. Scrum emprega uma abordagem iterativa e incremental para otimizar a previsibilidade e controlar o risco. Scrum envolve grupos de pessoas que, coletivamente, possuem todas as habilidades e conhecimentos necessários para fazer o trabalho e compartilhar ou adquirir essas habilidades conforme necessário. Scrum combina 4 eventos formais para inspeção e adaptação, contidos dentro de um evento, a sprint. Esses eventos funcionam porque implementam os pilares empíricos do Scrum: transparência, inspeção e adaptação. Transparência.
O processo emergente e o trabalho devem ser visíveis tanto para quem executa o trabalho quanto para quem recebe o trabalho. Com o Scrum, decisões importantes são baseadas no estado percebido de seus 3 artefatos formais. Artefatos com baixa transparência podem levar a decisões que diminuem o valor e aumentam o risco. A transparência permite a inspeção. A inspeção sem transparência é enganosa e gera desperdício. Inspeção. Os artefatos do Scrum e o progresso em direção às metas acordadas devem ser inspecionados com frequência e diligência para detectar variações ou problemas potencialmente indesejáveis. Para ajudar na inspeção, o Scrum fornece cadência na forma de seus 5 eventos. A inspeção habilita a adaptação. A inspeção sem adaptação é considerada inútil. Os eventos Scrum são projetados para provocar mudanças. Adaptação. Se algum aspecto de um processo se desviar fora dos limites aceitáveis ou se o produto resultante for inaceitável, o processo que está sendo aplicado ou os materiais que estão sendo produzidos devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito o mais rápido possível para minimizar novos desvios. A adaptação se torna mais difícil quando as pessoas envolvidas não são empoderadas ou autogerenciadas. Espera-se que um Scrum Team se adapte no momento em que aprende algo novo, por meio da inspeção. Os valores do Scrum. O sucesso do uso do Scrum depende das pessoas se tornarem mais proficientes em viver 5 valores: compromisso, foco, abertura, respeito e coragem. O Scrum Team se compromete a atingir os seus objetivos e suportar uns aos outros. Seu foco principal é o trabalho da sprint para fazer o melhor progresso possível em direção a essas metas. O Scrum Team e seus stakeholders são abertos quanto ao trabalho e aos desafios. Os membros do Scrum Team se respeitam quanto a serem pessoas capazes e independentes, e são respeitados como tal pelas pessoas com quem trabalham. Os membros do Scrum Team têm a coragem de fazer a coisa certa e trabalhar em problemas difíceis. Esses valores orientam o Scrum Team em relação ao seu trabalho, ações e comportamento. As decisões que são tomadas, os passos dados e a forma como o Scrum é usado devem reforçar esses valores, não diminuí-los ou miná-los. Os membros do Scrum Team aprendem e exploram os valores à medida que trabalham com os eventos e artefatos do Scrum. Quando esses valores são incorporados pelo Scrum Team e pelas pessoas com quem trabalham, os pilares empíricos do Scrum de transparência, inspeção e adaptação ganham vida, construindo confiança. Scrum Team. A unidade fundamental do Scrum é um pequeno time de pessoas, um Scrum Team. O Scrum Team consiste em um Scrum Master, um Product Owner e developers. Dentro de um Scrum Team, não há subtimes ou hierarquias. É uma unidade coesa de profissionais focados em um objetivo de cada vez, a meta do produto. Os Scrum Teams são multifuncionais, o que significa que os membros possuem todas as habilidades necessárias para criar valor a cada sprint. Eles também são autogerenciáveis, o que significa que decidem internamente quem faz o que, quando e como. O Scrum Team é pequeno o suficiente para permanecer ágil e grande o suficiente para concluir um trabalho significativo dentro de uma sprint, normalmente 10 ou menos pessoas. Em geral, descobrimos que times menores se comunicam melhor e são mais produtivos. Se os Scrum Teams se tornarem muito grandes, eles devem considerar a reorganização em vários Scrum Teams coesos, cada um focado no mesmo produto. Portanto, eles devem compartilhar a mesma meta do produto, Product Backlog e Product Owner. O Scrum Team é responsável por todas as atividades relacionadas ao produto, desde a colaboração com o stakeholder, verificação, manutenção, operação, experimentação,
pesquisa e desenvolvimento e qualquer outra coisa que possa ser necessária. Eles são estruturados e empoderados pela organização para gerenciar seu próprio trabalho. Trabalhar em sprints em um ritmo sustentável melhora o foco e a consistência do Scrum Team. Todo o Scrum Team é responsável por criar um incremento valioso e útil a cada sprint. Scrum define 3 responsabilidades específicas dentro do Scrum Team: os developers, o Product Owner e o Scrum Master. Developers. Developers são as pessoas do Scrum Team que estão comprometidas em criar qualquer aspecto de um incremento utilizável a cada sprint. As habilidades específicas necessárias pelos developers geralmente são amplas e variam de acordo com o domínio do trabalho. No entanto, os developers são sempre responsáveis por 1. Criar um plano para a sprint, o Sprint Backlog. 2. Introduzir gradualmente qualidade aderindo a uma definição de pronto. 3. Adaptar seu plano a cada dia em direção à meta da sprint. E 4. Responsabilizar-se mutuamente como profissionais. Product Owner. Product Owner é o responsável por maximizar o valor do produto resultante do trabalho do Scrum Team. A forma como isso é feito pode variar amplamente entre organizações, Scrum Teams e indivíduos. O Product Owner também é responsável pelo gerenciamento eficaz do Product Backlog, que inclui 1. Desenvolver e comunicar explicitamente a meta do produto. 2. Criar e comunicar claramente os itens do Product Backlog. 3. Ordenar os itens do Product Backlog. E 4. Garantir que o Product Backlog seja transparente, visível e compreensível. O Product Owner pode fazer o trabalho acima ou pode delegar a responsabilidade a outros. Independentemente disso, o Product Owner ainda é o responsável. Para que os Product Owners tenham sucesso, toda a organização deve respeitar as suas decisões. Essas decisões são visíveis no conteúdo e na ordem do Product Backlog e por meio do incremento inspecionável na revisão do sprint. O Product Owner é uma pessoa, não um comitê. O Product Owner pode representar as necessidades de muitos stakeholders no Product Backlog. Aqueles que desejam alterar o Product Backlog podem fazê-lo tentando convencer o Product Owner. Scrum Master. O Scrum Master é responsável por estabelecer o Scrum conforme definido no guia do Scrum. Eles fazem isso ajudando todos a entender a teoria e a prática do Scrum, tanto no Scrum Team quanto na organização. O Scrum Master é responsável pela eficácia do Scrum Team. Eles fazem isso permitindo que o Scrum Team melhore suas práticas dentro do framework Scrum. Scrum Masters são verdadeiros líderes que servem ao Scrum Team e à organização como um todo. O Scrum Master serve ao Scrum Team de várias maneiras, incluindo 1. Treinar os membros do time em autogerenciamento e cross-funcionalidade. 2. Ajudar o Scrum Team a se concentrar na criação de incrementos de alto valor que atendem à definição de pronto. 3. Provocando a remoção de impedimentos ao progresso do Scrum Team. E 4. Garantir que todos os eventos Scrum ocorram e sejam positivos, produtivos e mantidos dentro do time box. O Scrum Master serve ao Product Owner de várias maneiras, incluindo 1. Ajudar a encontrar técnicas para a definição eficaz de meta do produto e gerenciamento do Product Backlog. 2. Ajudar o Scrum Team a entender a necessidade de itens do Product Backlog claros e concisos. 3. Ajudar a estabelecer o planejamento empírico do produto para um ambiente complexo. E 4. Facilitar a colaboração dos stakeholders conforme solicitado ou necessário. O Scrum Master serve a organização de várias maneiras, incluindo 1. Liderar, treinar e orientar a organização na adoção do Scrum. 2. Planejar e aconselhar implementações de Scrum dentro da organização. 3. Ajudar os funcionários e os stakeholders a compreender e aplicar uma abordagem empírica para trabalhos complexos. E 4. Remover barreiras entre stakeholders e Scrum Teams.
Eventos Scrum. A sprint é um container para todos os outros eventos. Cada evento no Scrum é uma oportunidade formal para inspecionar e adaptar os artefatos do Scrum. Esses eventos são projetados especificamente para permitir a transparência necessária. A falha em operar quaisquer eventos conforme prescrito resulta em oportunidades perdidas de inspeção e adaptação. Os eventos são usados no Scrum para criar regularidade e minimizar a necessidade de reuniões não definidas no Scrum. O ideal é que todos os eventos sejam realizados no mesmo horário e local para reduzir a complexidade. A sprint. Sprints são o coração do Scrum, onde ideias são transformadas em valor. São eventos de duração fixa de 1 mês ou menos para criar consistência. Uma nova sprint começa imediatamente após a conclusão da sprint anterior. Todo o trabalho necessário para atingir a meta do produto, incluindo sprint planning, daily scrums, sprint review e sprint retrospective, acontece dentro de sprints. Durante a sprint: 1. Nenhuma mudança é feita que coloque em risco a meta do sprint. 2. A qualidade não diminui. 3. O Product Backlog é refinado conforme necessário. E 4. O escopo pode ser esclarecido e renegociado com o Product Owner conforme mais é aprendido. Sprints permitem previsibilidade, garantindo a inspeção e adaptação do progresso em direção a uma meta do produto, ao menos uma vez por mês. Quando o horizonte de uma sprint é muito longo, a meta da sprint pode se tornar inválida, a complexidade pode aumentar e o risco pode aumentar. Sprints mais curtas podem ser empregados para gerar mais ciclos de aprendizagem e limitar os riscos de custo e esforço a um período de tempo menor. Cada sprint pode ser considerado um projeto curto. Existem várias práticas para prever o progresso, como burn-downs, burn-ups ou cumulative flows. Embora comprovadamente úteis, eles não substituem a importância do empirismo. Em ambientes complexos, o que acontecerá é desconhecido. Somente o que já aconteceu pode ser usado para a tomada de decisão voltada para o futuro. Uma sprint pode ser cancelada se a meta da sprint se tornar obsoleta. Apenas o Product Owner tem autoridade para cancelar a sprint. Sprint Planning. A Sprint Planning inicia a sprint, ao definir o trabalho a ser realizado na sprint. Este plano resultante é criado pelo trabalho colaborativo de todo o Scrum Team. O Product Owner garante que os participantes estejam preparados para discutir os itens mais importantes do Product Backlog e como eles são mapeados para a meta do produto. O Scrum Team também pode convidar outras pessoas para participar da Sprint Planning para fornecer conselhos. A Sprint Planning aborda os seguintes tópicos. Tópico 1. Por que essa sprint é valiosa? O Product Owner propõe como o produto pode aumentar o seu valor e utilidade na sprint atual. Todo o Scrum Team então colabora para definir uma meta da sprint que comunica por que a sprint é valiosa para os stakeholders. A meta da sprint deve ser finalizada antes do final do Sprint Planning. Tópico 2. O que pode ser feito nessa sprint? Por meio de discussão com o Product Owner, os developers selecionam itens do Product Backlog para incluir na sprint atual. O Scrum Team pode refinar esses itens durante esse processo, o que aumenta a compreensão e a confiança. Selecionar o quanto pode ser concluído em uma sprint pode ser um desafio. No entanto, quanto mais os developers sabem sobre o seu desempenho anterior, sua capacidade futura e sua definição de pronto, mais confiantes eles estarão em suas previsões quanto ao sprint. Tópico 3. Como o trabalho escolhido será realizado? Para cada item do Product Backlog selecionado, os developers planejam o trabalho necessário para criar um incremento que atenda à definição de pronto. Isso geralmente é feito decompondo itens do Product Backlog em itens de trabalho menores de um dia ou menos. A forma como isso é feito fica a critério exclusivo dos developers. Ninguém mais diz a eles como transformar itens do Product Backlog em um incremento de valor. A meta da sprint. Os itens do Product Backlog selecionados para a sprint, mas o plano para entregá-los são chamados juntos de Sprint Backlog.
A Sprint Planning tem um time box definido com duração máxima de 8 horas para uma sprint de um mês. Para sprints mais curtas, o evento geralmente é mais curto. Daily Scrum. O propósito da Daily Scrum é inspecionar o progresso em direção à meta da sprint e adaptar o Sprint Backlog conforme necessário, ajustando o próximo trabalho planejado. A Daily Scrum é um evento de 15 minutos para os developers do Scrum Team. Para reduzir a complexidade, é realizado no mesmo horário e local todos os dias úteis da sprint. Se o Product Owner ou o Scrum Master estão trabalhando ativamente nos itens da Sprint Backlog, eles devem participar como developers. Os developers podem selecionar qualquer estrutura e técnicas que quiserem, desde que seu Daily Scrum se concentre no progresso em direção à meta da sprint e produza um plano de ação para o próximo dia de trabalho. Isso cria foco e melhora o autogerenciamento. As Daily Scrums melhoram as comunicações, identificam os impedimentos, promovem a rápida tomada de decisões e, consequentemente, eliminam a necessidade de outras reuniões. A Daily Scrum não é o único momento em que os developers podem ajustar o seu plano. Eles costumam se reunir ao longo do dia para discussões mais detalhadas sobre a adaptação ou replanejamento do resto do trabalho da sprint. Sprint Review. O propósito da Sprint Review é inspecionar o resultado da sprint e determinar as adaptações futuras. O Scrum Team apresenta os resultados de seu trabalho para os principais stakeholders e o progresso em direção à meta do produto é discutido. Durante o evento, o Scrum Team e os stakeholders revisam o que foi realizado na sprint e o que mudou em seu ambiente. Com base nessas informações, os participantes colaboram sobre o que fazer a seguir. O Prod Backlog também pode ser ajustado para atender a novas oportunidades. A Sprint Review é uma sessão de trabalho e o Scrum Team deve evitar limitá-las a uma apresentação. A Sprint Review é o penúltimo evento da sprint e tem um time box com prazo máximo de 4 horas para a sprint de um mês. Para sprints mais curtas, o evento geralmente é mais curto. Sprint Retrospective. O propósito da Sprint Retrospective é planejar maneiras de aumentar a qualidade e a eficácia. O Scrum Team inspeciona como foi a última sprint em relação a indivíduos, interações, processos, ferramentas e sua definição de pronto. Os elementos inspecionados geralmente variam com o domínio do trabalho. As suposições que os desviaram são identificadas e suas origens exploradas. O Scrum Team discute o que deu certo durante a sprint, quais problemas encontraram e como esses problemas foram, ou não, resolvidos. O Scrum Team identifica as mudanças mais úteis para melhorar sua eficácia. As melhorias mais impactantes são endereçadas o mais rápido possível. Essas podem até ser adicionadas ao Sprint Backlog para a próxima sprint. A Sprint Retrospective conclui a sprint. É limitada pelo time box de no máximo 3 horas para uma sprint de um mês. Para sprints mais curtas, o evento geralmente é mais curto. Scrum Artifacts. Os artefatos do Scrum representam trabalho ou valor. Eles são projetados para maximizar a transparência das principais informações. Assim, todos os que inspecionam têm a mesma base para adaptação. Cada artefato contém um compromisso para garantir que ele forneça informações que aumentem a transparência e o foco, contra o qual o progresso pode ser medido. Para o Prod Backlog, o compromisso é a meta do produto. Para o Sprint Backlog, o compromisso é a meta da sprint. Para o incremento, o compromisso é a definição de pronto. Esses compromissos existem para reforçar o empirismo e os valores do Scrum, para o Scrum Team e seus stakeholders. Product Backlog. O Prod Backlog é uma lista ordenada e emergente do que é necessário para melhorar o produto. É a única fonte de trabalho realizada pelo Scrum Team. Os itens do Prod Backlog que podem ser realizados pelo Scrum Team em uma sprint são considerados preparados para a seleção no evento do Sprint Planning. Eles geralmente adquirem esse grau de transparência
após as atividades de refinamento. O Prod Backlog Refinement é o ato de quebrar e incluir definição adicional aos itens do Prod Backlog, para ter itens menores e mais precisos. Esta é uma atividade contínua para adicionar detalhes como descrição, ordem e tamanho. Os atributos geralmente variam de acordo com o domínio de trabalho. Os developers que farão o trabalho são responsáveis pelo dimensionamento. O Product Owner pode influenciar os developers, ajudando-os a entender e selecionar trade-offs. Compromisso do Prod Backlog, a meta do produto. A meta do produto descreve um estado futuro do produto, que pode servir como um alvo para o Scrum Team planejar. A meta do produto está no Prod Backlog. O restante do Prod Backlog emerge para definir o que cumprirá a meta do produto. Um produto é um veículo para entregar valor. Tem um limite claro, stakeholders conhecidos, usuários ou clientes bem definidos. Um produto pode ser um serviço, um produto físico ou algo mais abstrato. A meta do produto é o objetivo de longo prazo para o Scrum Team. Eles devem cumprir ou abandonar um objetivo antes de assumir o próximo. Sprint Backlog. O Sprint Backlog é composto pela meta do sprint, porque o conjunto de itens do Prod Backlog selecionadas para a sprint, o que, bem como um plano de ação para entregar um incremento, como. O Sprint Backlog é um plano feito por e para os developers. É uma imagem altamente visível em tempo real do trabalho que os developers planejam realizar durante a sprint para atingir a meta da sprint. Consequentemente, o Sprint Backlog é atualizado ao longo da sprint, conforme mais é aprendido. Deve ter detalhes suficientes para que eles possam inspecionar seu progresso na Daily Scrum. Compromisso da Sprint Backlog é a meta da sprint. A meta da sprint é o único objetivo da sprint. Embora a meta da sprint seja um compromisso dos developers, este fornece flexibilidade em termos do trabalho exato necessário para alcançá-la. A meta da sprint também cria coerência e foco, encorajando o Scrum Team a trabalhar junto, ao invés de iniciativas separadas. A meta da sprint é criada durante o evento de Sprint Planning e então adicionadas ao Sprint Backlog. Conforme os developers trabalham durante a sprint, eles mantêm a meta da sprint em mente. Se o trabalho acabar sendo diferente do que eles esperavam, eles colaboram com o Product Owner para negociar o escopo da Sprint Backlog dentro da sprint, sem afetar a meta da sprint. Incremento. Um incremento é um trampolim concreto em direção à meta do produto. Cada incremento é adicionado a todos os incrementos anteriores e completamente verificado, garantindo que todos os incrementos funcionem juntos. A fim de fornecer valor, o incremento deve ser utilizável. Vários incrementos podem ser criados em uma sprint. A soma dos incrementos é apresentada na Sprint Review, apoiando assim o empirismo. No entanto, um incremento pode ser entregue aos stakeholders antes do final da sprint. A Sprint Review nunca deve ser considerada um marco para a liberação de valor. O trabalho não pode ser considerado parte de um incremento a menos que atenda a definição de pronto. Compromisso do incremento. Definição de pronto. A definição de pronto é uma descrição formal do estado do incremento quando ele atende às medidas de qualidades exigidas para o produto. No momento em que um item do Prod Backlog atende à definição de pronto, um incremento nasce. A definição de pronto cria transparência ao fornecer a todos um entendimento compartilhado de qual trabalho foi concluído como parte do incremento. Se um item do Prod Backlog não atender à definição de pronto, ele não poderá ser liberado ou mesmo apresentado na Sprint Review. Em vez disso, ele retorna ao Prod Backlog para consideração futura. Se a definição de pronto para um incremento faz parte dos padrões da organização, todos os Scrum Teams devem segui-las como mínimo. Se não for um padrão organizacional, o Scrum Team deve criar uma definição de pronto apropriada para o produto.
Os developers devem estar em conformidade com a definição de pronto. Se houver vários Scrum Teams trabalhando juntos em um produto, eles devem definir e cumprir mutuamente a mesma definição de pronto. Nota final. Scrum é gratuito e oferecido neste guia. O framework Scrum, conforme descrito aqui, é imutável. Embora a implementação de apenas partes do Scrum seja possível, o resultado não é Scrum. Scrum existe apenas em sua totalidade e funciona bem como um container para outras técnicas, metodologias e práticas. Mudanças entre o Guia Scrum 2017 e o Guia Scrum 2020. 1. Ainda menos prescritivo. Ao longo dos anos, o Guia Scrum começou a ficar um pouco mais prescritivo. A versão 2020 buscou trazer o Scrum de volta a ser um framework minimamente suficiente, removendo ou suavizando a linguagem prescritiva. Por exemplo, removidas questões da Daily Scrum. Linguagem suavizada em relação a atributos do Prod Backlog Item. Linguagem suavizada em relação a itens de retrospectiva no Sprint Backlog. Diminuição da sessão referente ao cancelamento da sprint, entre outros. 2. Um time focado em um produto. O objetivo era eliminar o conceito de um time separado dentro do time, o que tem guiado para comportamentos de proxy, ou de nós versus eles, entre o Product Owner e o time de desenvolvimento. Há agora apenas um Scrum Team focado no mesmo objetivo com 3 responsabilidades: Product Owner, Scrum Master e Developers. 3. Introdução à meta do produto. O Guia Scrum 2020 introduz o conceito de meta do produto para fornecer foco para o Scrum Team em direção a um objetivo mais valioso. Cada sprint deve trazer o produto mais próximo da meta geral do produto. 4. Uma casa para a meta da sprint, definição de pronto e meta do produto. Os guias Scrums anteriores descreviam a meta da sprint e a definição de pronto sem realmente lhes dar uma identidade. Eles não eram bem um artefato, mas eram de alguma forma anexados a artefatos. Com a adição da meta do produto, a versão 2020 fornece mais clareza a isso. Cada um dos 3 artefatos agora contém comprometimentos a eles. Para o Prod Backlog é a meta do produto. Sprint Backlog tem a meta da sprint. E o incremento possui a definição de pronto. Eles existem para trazer transparência e foco em direção ao progresso de cada artefato. 5. Autogerenciáveis acima de auto-organizados. Os guias Scrum anteriores se referiam ao time de desenvolvimento como auto-organizados, escolhendo quem e como fariam o trabalho. Com mais foco no Scrum Team, a versão 2020 enfatiza um Scrum Team autogerenciado, escolhendo quem, como e no que trabalhar. 6. Os 3 tópicos da Sprint Planning. Em adição aos tópicos da Sprint Planning, o que e como, o Guia Scrum 2020 coloca ênfase a um terceiro tópico, por quê? Referente à meta da Sprint. 7. Simplificação geral de linguagem para uma audiência mais ampla. O Guia Scrum 2020 coloca ênfase na eliminação de informações redundantes e complexas, assim como removendo qualquer inferência remanescente ao trabalho de IT, por exemplo, testes, sistemas, design, requerimentos e etc. O Guia Scrum agora possui menos do que 13 páginas.